Olá, querido irmão, querida irmã. É uma satisfação encontrar você aqui no nosso podcast Paz e Bem. É o mais novo meio de evangelização aqui da nossa paróquia de São Francisco de Assis, da Arquidiocese de Santarém. E hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa muito carismática dentro da nossa arquidiocese, que é um sacerdote, uma pessoa que por onde passa conhece muitas pessoas, né, e é muito afamado no sentido positivo. É o nosso Padre Armstrong. Padre Armstrong, paz e bem, tudo bem com o senhor? Paz e bem, Padre Klebs. É uma alegria a gente ser entrevistado hoje nesse nosso podcast. Paz e bem. Paz e bem. Padre Armstrong, de fato o senhor é uma figura muito conhecida aqui na nossa arquidiocese, uma pessoa como sabemos carismática, aonde o senhor vai, o senhor conquista os corações. E nós queremos saber um pouco da sua trajetória, como que se deu, né, para onde o senhor trabalhou, e depois o senhor pode falar um pouquinho do seu chamado vocacional, tá bom? Fique à vontade. Bem, Padre Klebs. Então, a gente entrou no seminário, eu entrei no seminário e passei alguns anos no seminário até o quinto ano de teologia. Depois fui para os franciscanos, passei 3 anos, fiz missão aí nessa área toda que os frades trabalhava nessa grande prainha até lá no final de hoje. Padre Augusto trabalhaste lá também. E depois fui ordenado e minha primeira missão foi aqui, São Francisco. E aí, ali, Como como sacerdote aqui em São sacerdote aqui, Francisco. então ele pediu, era um desafio para construir uma igreja nova, porque a antiga estava toda trincada. Só que era difícil construir a igreja porque estava no papel carimbado, selado, que tinha que fazer primeiro três coisas, duas coisas: construir uma quadra para os jovens e a praça. Nós não tínhamos condições de fazer isso. E fazer a igreja. O telhado estava meio cedendo, né, a estrutura. Então, foi muita oração, o povo rezando junto. Com oração tudo é possível. Então foi a oração do povo que construiu essa igreja, a participação deles, a colaboração deles. Aí foi um momento de aprendizagem muito grande. Outro momento que eu passei, quando saí daqui, fui para Belo Horizonte, trabalhei numa paróquia, e eram duas paróquias, uma que o Padre Danilo trabalhava e outra na favela, que era uma comunidade lá, né? Aquela comunidade São Brás. Então foi uma aprendizagem também você trabalhar numa comunidade, no morro. Trabalhei 1 ano lá e 2 anos embaixo. E depois trabalhei nessa grande área da Nova República, né? Ali foi um desafio também. Quando voltei para cá, muita gente colaborou para aquelas obras lá. A igreja de Santo André, que é uma igreja nova, a igreja de São José, que foi reformada, comprando os terrenos ao redor, e Guadalupe, que foi ampliada. Então, teve um trabalho de conjunto, tipo não, na verdade é como um tipo de futebol, né? Então tem vários jogadores, né? No campo é um número limitado, mas na igreja é um número grande de pessoas que trabalham, que ajudam, né? E agora eu retornei. Mas a gente comentava até antes, qual foi o tempo assim que você achou? O primeiro tempo quando eu cheguei aqui, né? Que aí a gente trabalhava até de mutirão. Qual era o ano, o senhor consegue recordar, assim? 2001, 2001. voltei para cá, eu vim aqui, né? 2001. E esse era o tempo que a gente, só que a gente começou 2005 a construção da igreja. 2005 começou a construção O novo templo do de templo pedra, de né? pedra, porque o povo já estava bem acelerado, o engajamento, a novena. E assim, eu pessoalmente vejo que minha vocação começou com os franciscanos, né? Eu era da paróquia de São Sebastião, fui da catedral quando criança. E aí o padre Valdir Serra jogava as sementes, dizendo os jovens que queriam ser padres. E tudo. Ele tinha uma escola de formação toda segunda-feira, na escola São Francisco, falava muito. Só que depois, quando eu estava já na São Sebastião, 15 anos, eu pensei,
houve um frade que foi pregar a festa de São Sebastião e convidou os jovens para serem sacerdotes, deixar tudo, pai, mãe. O senhor consegue lembrar o nome dele, do frade? Frei Francisco. Frei Francisco, né? E aí, ali, Frei Francisco lançou aquela semente e fui conversar com os frades, eles perguntaram se não era fogo de palha. Eu continuei ali, aliás, continuei ali. Quando eu completei, mas meus pais foram contra, meus irmãos. E aí, quando eu completei 18 anos, eu disse, mãe, agora vou, minha vontade. Aí eu entrei para o seminário, fui fazer com 18 anos. Quando o senhor relatou esse desejo de entrar no seminário, de seguir a vida religiosa, qual foi a reação da sua mãe, né, dos seus familiares, irmãos? Até naquele momento, minha mãe não era muito assídua na igreja. Ela foi contra. Quando eu já estava mais ou menos uns 4 anos em Belém já, né? Eu lembro em casa, eu já estava em Belém um tempo, e aí a minha mãe se engajou realmente, entrou com tudo na Igreja de Santíssimo, participou muito de lá, né? Mas meus irmãos, meus pais eram contra eu ir para o seminário. O próprio grupo de jovens, tu é doido, né? Tu vai ser padre, que negócio é esse? Não pensa direito isso aí. Então eu me surpreendi. O próprio grupo que eu participava lá, aliás, eu participava de dois grupos, um do jovem e um da renovação. O grupo da renovação deu todo apoio, que era o antigo Fanuel. O Jofé, que era o outro, eu participava também. Certo. Padre, só fazendo um retorno aqui, né? O senhor trabalhou primeiro aqui, já teve o desafio de construir um novo templo, porque o que existia até então ficou pequeno, em vista da quantidade de pessoas. Depois o senhor trabalhou um tempo em Belo Horizonte, o senhor citou aí um padre, o padre Danilo. Danilo. Ele teve alguma importância assim, na sua caminhada, na sua trajetória? Assim? O Padre Danilo nos acolheu no tempo que ele tirou o ano sabático, ele acolheu. Então, a caminhada da igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte, ela teve uma influência nesse sentido de perceber a missa das crianças, por exemplo, que sempre teve lá, eu sempre celebrei lá a missa das crianças. Aí você tem uma igreja que é muito, ela era chamada, a própria Arquidiocese, uma igreja muito rezadeira, né? Uma igreja de muita oração, muito cerco de Jericó, isso, claro, que influenciou também. Eu trouxe o primeiro cerco de Jericó para Santarém, naquele tempo, que era aqui. Então, a gente aprendeu lá, só que lá eles fazem 24 horas, né? Aqui a gente, tudo, até questão de segurança, a gente foi fazendo só à noite. Mas lá os cercos são 24 horas, eles dividem, e a missa das crianças, a própria adoração ao Santíssimo, era uma igreja que tinha adoração, né, constante na igreja, não tinha uma capela, só que era durante o dia, né? Não era perpétua. E ali perto tinha um mosteiro, Casa das Irmãs, e ali naquele bairro, um povo de muito adorador. Então, claro que teve essa influência, essa aprendizagem. Antes, sempre eu ia tirar férias. Os seminaristas, alguns iam lá, passavam de férias. Certo. Aí depois o padre Armstrong voltou a Santarém e foi trabalhar numa outra paróquia, que Nova República, Guadalupe, era a área área de pastoral, né? pastoral, Área pastoral, Pastoral de Guadalupe. Guadalupe. Que era Guadalupe, São José, Santo André, Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora do Carmo. Quantas comunidades? 5, né? Guadalupe, Guadalupe, Santo André, São Santarém, José, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Nazaré, né? E depois, que é lá na Vitória Régia, Vitória né? Régia. E depois se retirou a área da Vitória Régia e entrou São Francisco da Nova República ali, São Francisco das Chagas. Aí nós ficamos com essa, saiu uma e entrou outra comunidade, né? Como foi a experiência lá em Guadalupe? Guadalupe foi uma experiência fantástica, porque o povo muito acolhedor, trabalhador, povo que se envolvia muito, né? Ação, pessoas que vinham sempre do trabalho, participavam da missa. E lá também tem um terço dos homens. E assim, eram várias comunidades.
o desafio é grande também, né? Para a gente sair e celebrar. Aí nós, todas as comunidades, nós implantamos também a novena de Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, né? Ela foi bem acolhida. O povo, aí eu lembro que dia de semana encher aquelas igrejas de semana com a novena, desafio. Então, o povo é muito mariano, o povo gosta dessa intimidade de Maria, muito humana, que está perto de nós, que intercede por nós, que reza conosco. Padre Armstrong, me veio aqui à mente, né? Quando o senhor veio trabalhar aqui no São Francisco, o senhor recebeu essa missão de ser a pessoa da frente da construção do novo templo. Quando o senhor foi lá para Guadalupe, o senhor teve também algumas construções que o senhor encabeçou? Teve, né? A igreja de Santo André nós fizemos ela, porque a novena encheu a igrejinha, que era pequena, né? Encheu a igrejinha. Inclusive, naquele tempo, foi um grupo lá com Dom Flávio. Disse, Dom Flávio, o padre tá doido aqui, construiu uma basílica aqui de Santo André, a gente tem condições. Aí o Dom Flávio disse, ó, construa aqui, se você puder. Então, Dom Flávio, e aí foi construído. Incentivou, né? Incentivou, aí tem aquela igreja grande, né? Acho que é bem maior do que as outras por ali. A participação do povo, e a gente teve colaboração também dos amigos lá de Belo Horizonte, e aí foi construída aquela igreja, que hoje está lá, bonita, bem no alto, é ventilada, iluminada. E a igreja de Santo André é muito marcante. Teve as Santas Missões naquela área, também nos ajudou na evangelização. Santas Missões, os seminaristas, né? Foi um impulso muito grande quando eu estava chegando por lá. Padre, e esse dom que o senhor tem? O senhor já tinha, quando criança, o senhor já pensava em trabalhar com obras? Ou surgiu já depois da vida sacerdotal? Como é que veio isso para o senhor? A minha mãe, eu observava, rapaz, quando dava algum problema lá em casa, ela mesmo fazia. Parte elétrica, parte de pedreiro. Aquilo foi um dom que ela nunca. Ela, ela mesmo pegava, consertava, ficava olhando. Então, quando começou as obras aqui, então eu comecei a acompanhar, era curioso. Agora me vem uma coisa, tipo assim, eu não entendia bem, mas a construção da igreja veio a partir de oração. Quando você vai fazer um projeto, você faz o projeto, faz as plantas todas, né? E aqui não, que foi feita uma planta bem menor. E aí o engenheiro foi o Hugo, eu conversava com o Hugo, né? Hugo, Hugo Hugo Aquino. Aquino, porque o Frei Pedro lançou um desafio. Ele disse assim: olha, é o seguinte, essa igreja é muito pequena, eu vou receber uma grande herança, e essa herança, vamos construir uma igreja do Porte de Santíssimo? Ele disse, Frei Pedro, né? Ele disse: olha, eu dou toda a estrutura metálica, todo o telhado, todo o piso, e eu vou te ajudando, eu vou terminar, eu vou construir. A herança, uma boa herança que eu vou receber, dá para te ajudar aí. Aí tá. E aí falei com o Hugo, a gente foi, o projeto que era menor, ampliou, mais ou menos o tamanho do Santíssimo ali, né? E foi fazendo. Só que o Frei Pedro morreu, mas a estrutura da base já estava, né? E veio uma irmã que é doutora em arte sacra. Ela disse: olha, eu não entendo uma coisa. Como que vocês vão construir uma igreja? Então, vocês colocaram ali já dois painéis, um de São Francisco e um de Nossa Senhora Exaltadora dos Nós. Aquilo devia ser Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, devia ser Santa Clara. Você já tem a igreja lá embaixo de Santa Clara. Aí o Felipe Paixão disse: olha, era uma avaliação sobre a arquitetura das igrejas de Santarém e Santíssimo, aqui, que estava em obra. Frei Paixão disse: olha, é Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, porque ela que está financiando com as novenas. Né? Então ela foi, e ele foi, e disse para a freira, e a freira entendeu: ah, tá, agora que eu entendi, tudo bem. Padre, já que o senhor tocou nesse assunto aí, o senhor poderia enfatizar ou esclarecer, comentar, nos explicar alguma dimensão da arquitetura do templo físico
da Paróquia São Francisco de Assis, da igreja, eu vejo sempre o senhor fazendo alguma implementação, alguma reforma, ou talvez uma conclusão que Conclusão que não foi feito, né? Assim, uma das coisas que o irmão da Ilíria, que teve um acidente, que tem cadeira de roda, vire a secretária do Seminário São Fidécio. esse nome dele aí, quando a gente estava em obra, ele veio aqui, esse padre, ele tem uma cadeira elétrica, ele disse, padre, imagine que eu quero ver a igreja, como é que eu vou entrar se a porta for pequena? Então, a acessibilidade já naquele tempo, ele pediu que fosse portas largas. Aí a gente foi trabalhando muitas portas, porque aqui é o contrário do Santíssimo. Lá você tem uma ventilação excelente. Aqui não, aqui é uma depressão. Da Barão para cá desce, então não é tão ventilado quanto lá. Aqui a ventilação é mais rara, né? E aí nós fizemos portas bem largas, janelas, para que quando não estivesse funcionando a climatização fosse arejada. Tanto é que no tempo da pandemia a gente não teve tanta dificuldade de abrir todo, ligava e central, mas abria todas as portas, né? Isso aí ajudou muito. Mas essa arquitetura, padre, foi isso. A gente foi rezando. Claro, passou por muitas igrejas. Por exemplo, você hoje já ninguém faz corredor lateral. A gente fez corredor lateral, né? Tem aquele corredor lateral que a pessoa pode sair ali, esperar uma chuva, né? Hoje a arquitetura, esqueço o nome desse arquiteto, ele ganhou um prêmio, melhor arquitetura tropical do Brasil. Ele fez o Tagart lá em Belém, aquele retiro. Então, o que ele fala? Que eu me inspirei muito nisso, que sempre no norte você tem que ter um telhado que passe lateral, proteger as paredes, né, o impacto. Embora você impermeabilize, você tem aquele choque térmico que acaba danificando. E aí outra coisa que eu vi, filho foi lendo as orientações dele, disse, olha, uma igreja, ela tem que ter primeiro estacionamento, porque quem vai na missa está rezando, mas não está preocupado que vão mexer no carro dele. Tem que ter alguém vigiando o estacionamento. Segundo, ele dizia assim, tem que ser uma igreja bem iluminada, com bom som, com bancos confortáveis e tenha e o som, ele dizia, é muito importante. Então, foi essa orientação, que naquele tempo era nova, né? Carter Filho é o maior marqueteiro da Igreja Católica. Então, ele escreveu e aquela revista me inspirou. E lá também ele acabava dizendo que as portas têm que ser largas também, né? Hoje você tem essa observação nas portas, elas têm que abrir sempre para fora. Se de repente tiver um incêndio, algo, você tem que sair com rapidez. E tudo aquilo o Carter Filho já orientava. Então, essa inspiração também franciscana, como o Dolino pediu isso, olha, quero que você construa uma igreja à luz, né, do Espírito Santo, mas que tenha essas características franciscanas. E aí, por ter passado a experiência com os franciscanos, esse foi o motivo que o Dolino pediu para mim vir para cá, naquele tempo, né? E realmente foi o Espírito Santo que iluminou esse modelo, porque eu não entendia nada. A gente rezava e o nosso mestre de obra, eu dizia assim, eu rascunhava, a gente pode fazer aqui atrás do altar essa parede? Assim, pode. Ligamos lá para a fábrica de vidro, mas pode. O vidro não dobra, mas pode, você diminui o tamanho das placas de vidro, que até então eram placas grandes, ali diminuiu e foi fazendo. Então, Tem uma cruz franciscana lá de São ah, Damião. tá. Isso, a Cruz de São Damião, que é na frente e atrás agora. Essas duas torres foram inspiradas na Igreja do Santíssimo, que eu cresci ali entre Santíssimo e São Sebastião. Eu achei prático essas duas torres fazer assim, já colada, né? E Santo André a gente tentou também fazer uma cruz dessa, aí viajou, quando voltou a cruz não tinha sido feita. Padre, é também notório aqui na igreja, muitas pedras, né, que o senhor Ah, tá. coloca lá, o sentido teológico. Ah, tá. As pedras maiores estão fora, né? As pedras maiores estão fora. Quem vê de fora a igreja, ela é até mais suntuosa do que dentro.
né? Então são pedras de 40. Agora, tem esse sentido, quando você entra na igreja, lá atrás do altar, as pedras são menores, são de 10. Quer dizer, quando você entra, você já faz a experiência de você ir se entregando ao sagrado, né? Dentro da Capela do Santíssimo, são pedras de 5 centímetros, são bem pequenas. Tem essa experiência de você Intimidade, também, né? intimidade, de se abandonar. Tanto é que antes eram 3 degraus que você descia, era o sentido teológico de que Jesus passou 3 dias no sepulcro e depois ressuscitou. Então, aquele sentido de que a pessoa descia ali os 3 degraus para rezar naquela capela do Santíssimo, No sentido em batismal, né? batismal também, de estar na Trindade. E essas pedras, a igreja, as igrejas antigas sempre eram construídas em pedra, Inclusive tem em um rocha. versículo bíblico lá na Tem, frente. tem esse versículo bíblico. Então, e esses Tu és versículos Pedro, bíblicos, né? Tu és tu Pedro. és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Lá do outro lado tem Crônicas 7, né? Que diz, eu escolhi e santifiquei este lugar. E as colunas? As colunas de dentro, que agora a gente revestiu de pedra, tem esse sentido das 12 colunas, que são os 12 apóstolos, né? Esse é o sentido. Bem, padre. Padre, o senhor citou vários pontos aí da sua trajetória. Teria algum ou mais de um que o senhor consideraria como muito significativo na sua trajetória? Assim, um ponto forte assim, que o senhor leva como legado para a sua vida, que lhe inspira muito? Eu acho que é sempre a aprendizagem da oração com o povo, porque a gente está sempre reaprendendo, está sempre, tem que reiniciar, todo dia tem que reiniciar a caminhada. Então, essa caminhada você tem que se voltar para aqueles que estão cheios de Deus. E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que rezam por nós, que estão sempre na igreja, diariamente, missa diária. Você passa no sacrário, eles estão no sacrário rezando também. Então, essa foi sempre a minha inspiração. E qual é o melhor momento da sua vida? Você poderia perguntar. O melhor momento é agora, o que a gente está vivendo agora, porque diz a filosofia que o ontem já não existe, né? O hoje existe, o amanhã a gente vai construir. Padre, hoje a Paróquia São Francisco de Assis ela tem uma importância muito grande, certamente para a cidade, para a arquidiocese e, digamos assim, até para a região. A gente que está sempre aqui, a gente percebe que vem pessoas de outros municípios, quem vem de outra cidade passa pela Paróquia de São Francisco de Assis. Como é para o senhor, como foi e como é para o senhor até hoje estar à frente como pároco, como administrador dessa paróquia, com essa importância aí? Acho que sempre o que faz as pessoas virem aqui é o sagrado. É o sagrado, é a missa diária, é a adoração às quintas-feiras. Então, a gente é apenas um zelador, está zelador, né? A gente diz, a gente está zelador desse espaço sagrado. E aí, padre, quando foi no passado, que a gente estava aqui, o tempo que foi muito forte a novena, muitas pessoas, em oração, elas tinham revelações disso aqui, um dia vai ser um santuário, né? A gente chegou a conversar há pouco tempo sobre o santuário e algumas pessoas sempre têm essa revelação, padre, aqui vai ser um santuário, santuário de São Francisco de Assis. Agora, há pouco tempo também tinha um grupo de oração no sacrário, eles tinham essa revelação, padre, aqui vai ser um santuário, santuário de São Francisco de Assis. Então, é uma revelação que certamente daqui a um tempo aqui será um santuário. E aí, como é um lugar que vem muita gente, nós dois juntos aqui, né? A gente dá o atendimento, celebra. Então é sempre é um desafio gostoso, né? Diz a Salmo, fazer tudo com prazer, com alegria. Tudo aquilo que faz com prazer dá fruto. Nós estamos no meio da nossa conversa. O senhor poderia falar com o público, falar do que a nossa paróquia oferece para as pessoas, né, das celebrações, catequese, enfim, o senhor
todo dia, de terça a sexta-feira, tem missa às 19 horas. Segunda tem o terço dos homens. E no sábado também às 19 horas. Só que no domingo, nós temos missa no domingo. 7h30 da manhã, 9, 10h30, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. E durante a semana a gente tem adoração às quintas-feiras. Quinta à noite e quinta meio-dia. Então, as pessoas que às vezes precisam de um espaço maior para estacionar o carro, eles têm sempre vindo. É muita gente às 12 horas na adoração, né, padre? E é sempre, eu acho que o marco da paróquia, eu aprendi isso com os franciscanos, é o acolhimento. Quem vai até uma paróquia, ele quer uma resposta, ele quer ser acolhido, né? Se eu chego numa paróquia e eu quero uma resposta, quero um acolhimento, se eu não for acolhido, se eu não tiver uma resposta, eu acho que a pessoa não se sente correspondida, né? Por exemplo, você tem as pessoas que vêm atrás de participar de algum ministério, uma pastoral, que é uma intenção de missa, as pessoas que querem participar das catequeses, cursos de noivos, batismo, né? Então a gente tem que informar essas pessoas sempre, quando vai ter, o tempo que elas têm que esperar. Então esse acolhimento eu acho que é fundamental. O senhor está dando uma ênfase à parte da secretaria, né, padre? O senhor poderia falar um pouco, porque a gente percebe, né, que ela tem essa importância dentro de uma paróquia. E também não é só a secretaria, as pessoas sempre encontram algo, né, algum material que elas, o senhor poderia Tá? Aqui falar um na pouco. secretaria nós temos artigos religiosos, né? Nós temos imagens, bíblias, textos, agendas pastorais, a Lex Divina, que é um livrinho anual que você tem lá um roteiro para você fazer a oração todos os dias. Então, as pessoas buscam aqui sempre uma lembrança para aniversário, Batizado, né? batizado. Kit, batizado de padre. E se algum padre, por exemplo, precisar de um vinho canônico, de horta, a paróquia tem também, tá? A paróquia tem também vinho canônico, hóstia, incenso, tem esses materiais. Alguns padres às vezes recorrem aqui, né? E assim, a paróquia nós estamos aqui, né, padre? Nós estamos aqui servindo aqui, mas qualquer um dos padres diocesanos, quando eles, olha, eu quero passar aí e celebrar agora o padre Marlos, passou por aqui, né? O padre André sempre passa, o padre Alessandro, padre Nélio, Os padres são todos bem-vindos vindos aqui. dessa paróquia. É isso. E aí nós temos aqui uma casa das irmãs adoradoras do Preciosíssimo Sangue, aqui ao lado, né? Irmã Manuelina, irmã Socorro, agora a irmã Socorro vai na outra missão, chegou a irmã Elce, né? Então, elas também estão aí, são vizinhas, estão aí na pastoral. E aí eu acho que é fundamental, padre, o desenvolvimento dessa paróquia, o conselho de pastoral, né? São as pessoas que estão bem envolvidas, bem comprometidas, né? O conselho de pastoral tem o COPAI, que é o conjunto que administra a paróquia, parte administrativa, financeira, junto com aqui a secretaria que faz todo o Financeiro. serviço financeiro, né? Padre, para uma paróquia dessa envergadura funcionar, precisam de muitos servos, né? O senhor gostaria de deixar uma mensagem para eles, né, uma mensagem de ânimo? Esses nossos servos, eles são muitos. E eu sempre digo assim, quando quem aparece vai entrando nas equipes. A gente sempre diz que o coordenador tem que ser o maestro, ele não tem que ser aquele que faz tudo, mas ele tem que dividir as tarefas. E eles estão de parabéns. Olha, nós temos um número muito grande de coroinha, mais de 50, né? Ministros da Eucaristia, estão em todas as missas, leitores, você tem os cantores, as várias equipes, inclusive agora está se destacando muito, né? A equipe de canto dos coroinhas super afinada. Onde que o senhor, essa foi ideia sua? A ideia é assim, acho que quanto mais equipe você tem, mais eles têm. Porque se fica, em alguns lugares tem só uma equipe de canto, né? Só uma equipe, mas acaba uma pessoa concentrando aquilo, ela acaba
estando na frente, se só tem uma equipe, ela acaba não renovando, né? E aqui, essas várias equipes, você tem a professora Carla, que dá aula de canto, né, para essas várias equipes, e a gente tentou fazer isso lá em Guadalupe, mas não tinha uma professora que ensinava, Que orientava, né? orientava, né? Então isso aí foi legal. A primeira vez eu vi, acabou uma missa, elas foram lá e cantaram, né? Aí foi quando surgiu a primeira ideia, olha, vamos fazer uma equipe deles para cantar, vamos fazer uma equipe. Aí foi quando eles tiveram a missa deles, que eles pediram, olha, a gente quer cantar. Eles cantaram, depois eles cantaram de novo, então agora eles já estão na escala, estão se destacando. Verdade, é muito lindo de ver. As coroinhas, né? Porque até então não tem nenhum rapaz, né? Poderia entrar alguns, né? São só meninas, né? Que E a, cantam. isso as crianças também, naquele coral infantil, a criança está naquele tempo, criança, adolescente, avós, eles conseguem ter um timbre muito bom. Doce, né? Doce. Padre, ainda nesse assunto aí, a paróquia tem um volume de celebrações muito grande, né? Tem muita missa, tem muito batizado, todo domingo tem batizado. E de onde veio isso aí, né? Essa ideia de ter tanta missa? Domingo, quantas missas? Eu Mas acho, durante a acho que semana, é questão de. por que que o senhor Tá. vê dessa forma, o senhor implementa dessa forma? Artística. Se você tem uma missa só, imagina uma comunidade que tem uma missa à noite. Pessoa, às vezes, nós estamos numa região que é considerada balneária, né? Tem muitos igarapés, praias, quase igual você comparar isso ali perto de Belém, Salinas, porque aqui o povo gosta, é quente, o povo gosta de igarapé, gosta de praia, gosta Precisa, para né? colônia. Então, como eu vou dizer na catequese popular que o católico precisa ir na missa todo domingo, mas se eu não ofereço a missa, então quanto mais missas, maior a probabilidade deles irem. Imagina quem sai da cidade no sábado à noite após a missa. Tem muita gente que vem para a missa sábado à noite e já sai sábado à noite. Tem gente que vai para São Brás, a Terra do Chão, esses locais mais perto. E aí, alguns, você vê a missa de domingo à noite, muita gente, é gente que já sai na sexta à noite, sábado à tarde, e volta à noite. Alguns gostam de ir na missa 9 horas, você vê, né? Missa que dá muita gente, 9 horas, 10h30, por quê? Aquele pessoal depois dali eles já se arrumam, uns vão tomar café de 9 horas, 7h30 na padaria. E de 10h30 eles saem para o almoço. Mas a missa de 5h30 é uma missa que Da é 17h30, no caso, né? 17h30. São as crianças, os pais, padre, eu não gosto muito desse horário, mas é meu filho que diz, pai, vamos comigo na missa? Eu não posso deixar de atender meu filho e minha filha. É muito interessante você observar que é a criança que traz os pais para a igreja, né? E 7h30 da noite é um pouco tradição, as pessoas gostam, a pessoa que sai um pouco durante o dia, vai na praia, volta já naquela missa, e depois da missa ele já sai um pouquinho para ir na orla, ir numa pizzaria, numa hamburgueria, para lanchar. Seria mais ou menos assim. Então, quanto maior o número de missa que você oferece, mais as pessoas têm a possibilidade de chegar, participar. Certo. Maravilha, padre. Padre, a paróquia, ela também tem um trabalho social, né? A igreja tem uma atenção ao social. E a paróquia São Francisco de Assis, o que que ela desenvolve nesse sentido? O senhor poderia? Ela tem algumas pessoas, né? Tem médicos de atendimento, as pessoas carentes vêm aqui até advogados, psicólogos, e que dão atendimento a essas pessoas. Isso é muito importante. Conforme possibilidade, cesta básica, né? A gente sempre conversou na pastoral, de acordo com o bairro que você mora,
Você procura lá a sua comunidade e a comunidade vai lhe ajudar. A gente não pode atender de outros bairros, mas dentro do bairro, as pessoas que necessitam, a gente tem encaminhado cestas básicas. Padre, o senhor poderia aproveitar essa oportunidade do podcast Faz Bem para mais uma vez dar uma motivada às pessoas que passam por alguma dificuldade, algum problema, visto que a paróquia oferece alguns serviços, né? Um vídeo muito bacana. O senhor no Japão, um lugar, um penhasco, à beira do mar, as pessoas se suicidavam, né? Elas se suicidavam e o que aconteceu? Ele montou lá tipo, uma pousada, 0800. E ali ele ofereceu chá para as pessoas. Aí tinha lá, passe por aqui e tome um chá. E é engraçado, as pessoas iam tomar o chá ou se hospede aqui, 0800. E ele tem lá ele, 786 pessoas iam se suicidar e mudaram de opinião quando tomaram o chá e ele ofereceu a pousada, 0800. Por quê? Ele diz assim, as pessoas querem viver. O lar do penhasco ali é um socorro, é um momento que... Inclusive, padre, as pessoas nos perguntam muito, padre, e agora? A pessoa morreu, ela está condenada ao inferno? Eu sempre respondo que os nossos professores de ética sempre ensinaram, os nossos professores de teologia, ali aquela pessoa precisava mais de Deus do que todos nós. Então ali, aquela pessoa estava naquele momento frágil, estava doente, ela, Deus acolheu. Né? E assim, que é fantástico que esse Senhor ensina, porque as pessoas que estão ali, elas querem chamar a atenção, elas querem um acolhimento, elas querem um olhar. Então, o que a paróquia tem oferecido? As confissões de sábado, as confissões que você tem confessado, né? Sábado, terça, quarta. Os outros dias também, sempre eu estou aqui, estou confessando. Após as Então, missas também, né? após as missas, a gente deixa a igreja aberta, sacral, sempre a Capela do Santíssimo aberta, sempre aberta. Então a gente tem um número de pessoas muito grande e vão até a Capela do Santíssimo, você vê na igreja, você vê assim um movimento muito grande, as pessoas diariamente vêm aqui à igreja, né? E essas visitas que a pessoa faz, é, Dom Bosco disse assim, você quer ser vencido pelo demônio? Procure a Deus poucas vezes. Você quer vencer o demônio que ele se afaste de você? Procure Jesus várias vezes na capela do Santíssimo, na adoração. Então, Dom Bosco nos ensina isso, né? Então, essas pessoas, quando você entra na igreja, ela tem uma energia, assim, muita paz, porque é muita gente indo procurar paz, indo procurar essa graça de Deus. E aquela energia de amor, né? Está cheia a igreja. Às vezes você vai lá então beber dessa fonte com o Senhor. Certo, então, querido internauta, nosso pároco daqui da Paróquia São Francisco de Assis, o Padre Armstrong, está deixando um convite, uma mensagem especial para você que está passando por algum momento difícil na sua vida, está com a cabeça quente, que está com problema no relacionamento matrimonial, antes de tomar alguma decisão precipitada na força dos ânimos exaltados. Se você não quiser encontrar ninguém, né, pessoalmente, no caso um padre, uma liderança, você pode vir à igreja, ficar um pouquinho lá no sacrário, rezar, porque nós temos a certeza de que o que você está querendo é paz interior, a solução daquele problema, daquela dificuldade. Então, nós rogamos a Deus e rogamos, né, e suplicamos a Ele que você abra seu coração, que você reflita um pouco mais e antes de fazer algo que vá mudar drasticamente a sua vida ou do qual você vai se arrepender, venha conversar com um de nós, um psicólogo, não precisa pagar nada, né? Um advogado, porque tem questões, né, jurídicas que
estão tirando a paz da pessoa. Tem um advogado que atende gratuitamente. Então, é um apelo que nós estamos fazendo, inclusive, porque a paróquia está aqui a serviço de Deus e Deus é o primeiro interessado no seu bem, né, Padre Armstrong? Isso. E assim, se você nunca visitou nossa paróquia, venha visitar. A paróquia São Francisco de Assis te acolhe de braços abertos. A igreja é sua. Você que é católico, venha visitar, venha fazer sua oração. É, padre, existe os italianos, os alemães, eles têm uma tradição que é muito bonita. Quando a criança faz a primeira Eucaristia, os pais, naquela turma, levam as crianças pelas várias igrejas do centro da cidade para a criança conhecer as outras igrejas. Às vezes, isso é uma coisa legal. Você que é pai, levar o seu filho para conhecer as outras igrejas católicas que nós temos, não só no bairro que você participa, né? Mas para conhecer todas um pouquinho ao redor, as igrejas da cidade, é também uma experiência que você pode fazer com sua família. Certo. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast Paz e Bem, com a grande satisfação de conversar com o Padre Armstrong Feitosa, ele que também é engenheiro civil, né? Já ajudou a construir várias obras aqui do ponto de vista religioso, aqui na Arquidiocese, aqui na nossa paróquia São Francisco de Assis. As obras sempre vão a todo vapor, não só do ponto de vista do prédio físico, mas também do ponto de vista da obra da edificação do templo espiritual. Parabéns, Padre Armstrong, pela sua participação, nosso agradecimento. Nós gostaríamos que o senhor deixasse a sua mensagem para o povo, mensagem de paz, de esperança. Agradecer ao Padre Cléber que está nessa caminhada conosco aqui desde maio, né, Padre? Você vê? Isso. Então, obrigado. A gente tem somado forças aí no serviço, né? E quero agradecer você que está nos assistindo e que Deus abençoe muito você, sua família, seu trabalho, né? Que você tem vontade de vir aqui na igreja conversar comigo, com o Padre Cleber, conversar, confessar. Venha aqui, o Padre Divaldo também está sempre nos ajudando por aqui, né, Padre? Então, quero agradecer a todos vocês paroquianos. E, Padre, uma coisa ainda, assim, eu fico Fique à triste, vontade, Padre. eu fico muito triste quando alguém da paróquia fala, por exemplo, assim, a maioria das pessoas que vêm à paróquia são de fora. Não. Quem é paroquiano? A pastoral urbana diz que é paroquiano todos que participam. Não importa geograficamente onde você mora. Você pode morar até em Belterra, como tem um senhor que mora em Belterra. E ele frequenta aqui. Então, ele é daqui, não é de fora, né? Ele é membro da comunidade, porque ele vem todos os domingos, ele participa da missa, ele colabora com a igreja. Então, pastoral urbana diz isso. Eu sou de onde eu participo, né? Daquela comunidade que eu participo, que eu contribuo, então eu sou de lá. Certo. Então, isso é importante. Você que, mesmo morando fora geograficamente, mas participa aqui, você é da comunidade, você é da paróquia. O senhor está se referindo a uma nomenclatura na igreja, que é um termo chamado fiel. O fiel também, ele é um dizimista. O senhor tem alguma mensagem para os dizimistas da nossa paróquia? Ah, tá. Assim, graças aos nossos dizimistas, né, nós podemos fazer as obras acontecerem, serem realizadas, manter os funcionários, as reformas que são feitas, graças à contribuição dos nossos dizimistas. Quem não é dizimista ainda, faça uma experiência na sua comunidade de ser dizimista. Você vai ver a diferença. O pouco com Deus é muito. Quando você pega aqueles 90%, né, você vai usar e vai sobrar. Mas quando você pega os 100%, você não tira os 10% para Deus, os 100% não dá, que você usa, né? E outra coisa que é fantástica, que você pode ver, nunca reclame que você ganha. Que a pessoa pode ganhar muito, mas se ela reclama, ela diz que é pouco, não dá realmente. Mas o pouco com Deus é muito. Aquilo que você ganha, sempre diz assim, obrigado. Te agradeço, te louvo por isso. Maravilha. Padre Armstrong, muito obrigado pela sua disposição. Inclusive, o senhor é um dos mentores aqui do nosso podcast Paz e Bem. E nós esperamos que você se inscreva no nosso canal, né?
Esse vídeo aí tem um link, você pode acessar lá, se inscrever, fortalecer, dar aquele like, compartilha e assim nós vamos chegar, a mensagem de Deus vai chegar a mais pessoas e o nome de Deus vai ser mais conhecido, adorado e louvado. Muito obrigado, paz e bem a você, Deus te abençoe, vamos dar a benção aí para o povo de Deus, Padre Armstrong. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.